Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência, e você tem que ficar ligado no nosso programa. Hoje está imperdível porque a Loteca, neste final de semana, promete pagar o maior prêmio da história. Isso mesmo, o maior prêmio da história. Daqui a pouco eu conto os detalhes, porque antes eu quero que você interaja comigo através dos canais de interatividade. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações de vídeos novos e você também pode nos dar uma moral dando um like no vídeo do Lotecando, o vídeo que você está assistindo. Você que está no nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store gratuitamente, você pode interagir através da aba Fale Conosco. E tem as redes sociais para você seguir. O YouTube, além do YouTube e do nosso aplicativo, você pode seguir a Antena Esportiva no Instagram, @Rádio Antena Esportiva, e no Twitter, @Se Liga na Antena. @Se Liga na Antena é o nosso Twitter. Muito bem. No início do programa, falei que a estimativa de prêmio está muito alta e é a maior da história. Sabe quanto as loterias Caixa vão pagar para quem acertar os 14 jogos? Nada mais, nada menos que 6 milhões de reais. É o maior prêmio da história da Loteca. Antes disso, o maior prêmio, ainda neste ano, foi de 5 milhões e 400 mil reais. Agora não, concursos sendo acumulados, estão acumulados já alguns concursos, então o prêmio está chegando na casa dos 6 milhões neste final de semana. E para faturar esses 6 milhões, você precisa acertar estes 14 jogos que estão aparecendo na sua tela, para você que está no YouTube, os 14 jogos do concurso 943. Tome nota e fique ligado, porque vamos analisar, vamos te dar as dicas de todos eles para, quem sabe, você faturar esse prêmio mais que milionário. Vamos ao jogo 1, Sampaio Corrêa e Botafogo. Jogo 2, Manaus e Tombense. Jogo 3, Juventude e Flamengo. Jogo 4, Fluminense e Corinthians. Jogo 5, Criciúma e Novo Horizontino. Jogo 6, Grêmio e Fortaleza. Jogo 7, Palmeiras e Bahia. Jogo 8, Atlético e Chapecoense. Jogo 9, Vasco da Gama e Brusque. Jogo 10, CSA e Cruzeiro. Jogo 11, Santos e Atlético Mineiro. Jogo 12, Ceará e São Paulo. Jogo 13, América Mineiro e Internacional. Jogo 14, Sport Recife e Cuiabá. Você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelo site das Loterias Caixa, além do aplicativo das Loterias Caixa, até este sábado às 2 horas da tarde. Então vamos começar a análise destes 14 jogos para, quem sabe, você faturar 6 milhões de reais. Se não for sozinho, pode ser dividido. Jogo 1, Sampaio Corrêa e Botafogo. Sábado, 4h30 da tarde, no Castelão, em São Luís.
pela rodada 7 do Brasileirão Série B, jogo que você vai torcer e vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva, pelo nosso aplicativo e também pelo nosso YouTube. A Bolívia Querida é a 8ª colocada com 9 pontos ganhos, 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 50% de aproveitamento. O time maranhense empatou com o Brusque neste meio de semana em 0-0 lá em Santa Catarina. E nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Felipe Surian conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante em 2021, o Sampaio em 13 jogos conquistou 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo é o 9º colocado com 8 pontos. 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 53% de aproveitamento. O Fogão tem um jogo a menos que os rivais, porque a partida que seria realizada neste meio de semana contra o CSA acabou adiada. Então o Botafogo teve a semana toda para se preparar visando o jogo deste sábado. Nos últimos 5 jogos, a equipe de Marcelo Chamusca conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Botafogo não vence há 2 partidas. Como visitante neste ano de 2021, foram 12 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 46% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa, 30% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Botafogo. Vamos às dicas! O Sampaio Corrêa jamais venceu o Botafogo na história do confronto. Nos últimos 10 jogos em casa por todas as competições, o Sampaio Corrêa foi derrotado apenas uma vez. Já o Botafogo não vence como visitante há 3 partidas. E nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições, o Botafogo foi derrotado 2 vezes. Jogo 2, Manaus e Tombense, jogo pelo Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado às 5 da tarde na Arena da Amazônia pela rodada 5 da Terceirona. Grupo A que tem o Volta Redonda e o Santa Cruz, jogo que você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva no sábado a partir das 6h30 da tarde, direto do estádio Raulino de Oliveira. Muito bem, o Manaus é o 4º colocado do Grupo A com 6 pontos ganhos, 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas, 50% de aproveitamento. O Gavião vem de derrota, perdeu para o Altos, lá no Piauí, por 3-2. E nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Marcelo Martelotti conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Manaus, em 9 jogos, conseguiu 8 vitórias e 1 empate, ou seja, aproveitamento de quase 90% neste ano de 2021 para a equipe manauara. Já o Tombense é o 5º colocado do Grupo A com 6 pontos ganhos. 4 jogos, 1 vitória, 3 empates e 50% de aproveitamento. O time mineiro ainda não perdeu na Série C. E no último jogo que fez, venceu o Ferroviário por 3-0 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Tombense venceu 1 vez e empatou 4. Como visitante em 2021, foram 8 jogos com 1 vitória, 7 empates e nenhuma derrota. Ou seja, enquanto o Manaus está invicto como mandante na temporada, o Tombense está invicto como visitante nesta temporada. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de vitória para o Manaus, 24% de chances de empate e 46% de chances de vitória para o Tombense. As dicas são as seguintes. Nos últimos 11 jogos em casa na Série C, o Manaus foi derrotado apenas 1 vez. O Gavião venceu os 2 jogos em casa que realizou até agora nesta terceirona. Dos 16 jogos mais recentes pela Série C, o Tombense foi derrotado apenas 1 vez. E o time mineiro conquistou apenas 1 vitória nos últimos 10 jogos como visitante pela Série C. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. E dê um like, dê uma moral pra gente, para que o Lotecando alcance mais pessoas através do YouTube, youtube.com/Antena Esportiva.
Jogo 3, Juventude e Flamengo. Domingo, 11 da manhã, no Alfredo Jaconi, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O Juventude é o 14º colocado com 5 pontos ganhos, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. O time gaúcho, que no final de semana venceu o Sport Recife por 1-0, e nesta quinta-feira visita o América Mineiro pela rodada 6. Nos últimos 5 jogos, o Juventude conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, foram 9 jogos com 5 vitórias e 4 empates e 4 derrotas. 5 vitórias e 4 derrotas. Já o Flamengo é o 7º colocado com 9 pontos ganhos. 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 75% de aproveitamento. O Mengão já jogou na rodada deste meio de semana da Série A e venceu o Fortaleza por 2-1 no Maracanã. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Rogério Ceni conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Inclusive, a última derrota do Flamengo contra o Red Bull Bragantino provocou aí a queda de pelo menos a maioria dos apostadores da loteca no último final de semana. Derrubou muita gente essa derrota do Flamengo sobre o Red Bull. Como visitante em 2021, 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates. O Flamengo ainda não perdeu jogando fora de casa nesta temporada. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Juventude, 26% de chances de empate e 41% de chances de vitória para o Flamengo. As dicas para este jogo 3 são as seguintes, fiquem ligados. Antes de enfrentar o América Mineiro, nesta quinta-feira, nos últimos 6 jogos, o Juventude venceu apenas 1 vez. Nos últimos 3 confrontos contra o Flamengo em Caxias do Sul, o Juventude saiu invicto, ou seja, 1 vitória e 2 empates. Já nos últimos 10 jogos por todas as competições, o Flamengo venceu apenas 6. Na verdade, venceu 6, venceu a maioria. E nos últimos 6 jogos como visitante, o Flamengo venceu 3. Jogo 4, Fluminense e Corinthians. Domingo, 4 da tarde, em São Januário, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O Flusão é o 8º colocado com 9 pontos ganhos, 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 50% de aproveitamento. Na rodada deste meio de semana, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva, o tricolor das Laranjeiras perdeu fora de casa para o Atlético Goianiense por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Roger Machado conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na verdade, só fazendo uma correção, o Fluminense conseguiu aí 2 empates, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na verdade, essa derrota é para ser colocada no final aqui da setinha. Então, é o mesmo retrospecto, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Como mandante em 2021, 14 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Corinthians é o 11º colocado com 5 pontos ganhos, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. O Corinthians, que na rodada passada foi até Salvador e empatou com o Bahia em 0-0. Nos últimos 5 jogos, antes de enfrentar o Sport, nesta quinta-feira, o Corinthians ainda vai completar a rodada, o Timão venceu 1 vez, empatou 3 vezes e perdeu 1. Como visitante em 2021, na temporada 2021, o Corinthians em 14 jogos venceu 7 vezes, empatou 5 e perdeu 2 vezes. De acordo com as porcentagens, temos aí 44% de chances de vitória para o Fluminense, 33% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Corinthians. O Fluminense não perde para o Corinthians como mandante há 4 partidas. Nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições, o Fluminense sofreu apenas 1 derrota, derrota essa sofrida para o Atlético Goianiense na última quarta-feira. Já o Corinthians
venceu apenas um dos 5 jogos mais recentes como visitante. E antes de enfrentar o Sport Recife nesta quinta-feira, nos últimos 6 jogos, o Corinthians venceu apenas uma vez. Não custa nada lembrar, a Loteca neste final de semana está pagando o maior prêmio da história. 6 milhões de reais para quem acertar os 14 jogos. Caso haja mais de uma aposta que gabarite os 14 pontos, aí o prêmio será dividido igualmente. Jogo 5, Criciúma e Novo Horizontino. Neste domingo, 4 da tarde, no Heriberto Rilse, pela rodada 5 do Brasileirão Série C. É o duelo dos Tigres. O Tigre catarinense é o terceiro colocado do Grupo B com 8 pontos ganhos. 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 66% de aproveitamento. O Criciúma ainda não perdeu nesta Série C. Na rodada passada, empatou sem gols com o Oeste em 0-0. Empatou sem gols fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Paulo Baier conseguiu 1 vitória e 4 empates. Como mandante em 2021, o Criciúma em 10 jogos conseguiu 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Novo Horizontino é o líder do Grupo B com 10 pontos ganhos. 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 83% de aproveitamento. O time do interior paulista ainda não perdeu nesta Série C. O Novo Horizontino vem de vitória sobre o São José por 1-0. E nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. Como visitante em 2021, 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 21% de chances de vitória para o Criciúma, 34% de chances de empate e 45% de chances de vitória para o Novo Horizontino. Vamos às dicas. O Criciúma venceu apenas 2 das últimas 12 partidas na Série C, isso contando com os jogos da temporada passada. O Criciúma acabou derrotado em 2 dos últimos 11 jogos em casa pela Série C, também contando com a temporada passada. Já o Novo Horizontino foi derrotado apenas 2 vezes nos últimos 10 jogos por todas as competições. E as 3 derrotas do Novo Horizontino nesta temporada foram como visitante. Jogo 6, Grêmio e Fortaleza. Neste domingo, às 8 da noite, na Arena do Grêmio, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O tricolor gaúcho é o último colocado na tabela com 0 ponto, 3 jogos, 3 derrotas, 0% de aproveitamento. No último final de semana, teve o jogo contra o Cuiabá adiado por conta da Arena Pantanal estar sendo utilizada para a Copa América. E nesta quinta-feira, recebe o Santos, na Arena do Grêmio. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Thiago Marques conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante em 2021, 14 jogos, 11 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Fortaleza é o terceiro colocado com 11 pontos. 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 61% de aproveitamento. O tricolor cearense vem de derrota para o Flamengo por 2-1 no Maracanã, ou seja, fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o tricolor da PC conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Notem que o Fortaleza não vence há 3 partidas. Mesma situação do Grêmio. Como visitante em 2021, 14 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 50% de chances de vitória para o Grêmio, 18% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Fortaleza. Vamos às dicas. Antes de enfrentar o Santos nesta quinta-feira, o Grêmio vem de 4 derrotas consecutivas em partidas pela Série A. O Grêmio foi derrotado apenas 3 vezes nos últimos 17 jogos como mandante na Série A, isso contando com os jogos da temporada passada. Já o Fortaleza
não sabe o que é vencer o Grêmio como visitante há pelo menos 4 jogos. E nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições, o Fortaleza foi derrotado apenas uma vez. Derrota essa sofrida para o Flamengo na última quarta-feira pela rodada 6 do Brasileirão Série A. Jogo 7, Palmeiras e Bahia. Neste domingo, às 8 da noite, no Allianz Parque, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Palmeiras é o quarto colocado com 10 pontos ganhos, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 56% de aproveitamento. O Verdão perdeu para o Red Bull Bragantino fora de casa por 3-1, isso no meio de semana. E nos últimos 5 jogos, acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2021, em 14 jogos, foram 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Já o Bahia é o nono colocado com 8 pontos ganhos. 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 53% de aproveitamento. Na rodada do final de semana, o tricolor baiano empatou em 0-0 com o Corinthians. E nesta quinta-feira recebe o Atlético em Salvador. Nos últimos 5 jogos, o Bahia, do artilheiro Gilberto, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Bahia está invicto a 2 jogos. Como visitante em 2021, em 18 jogos foram 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para o Palmeiras, 33% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Bahia. Vamos às dicas. Na condição de mandante, o Palmeiras não perde para o Bahia há 6 partidas. Nos últimos 6 jogos como mandante por todas as competições, o Palmeiras foi derrotado apenas uma vez. Já o Bahia foi derrotado 2 vezes nos 10 jogos mais recentes como visitante por todas as competições. E antes de enfrentar o Atlético, nos últimos 6 jogos, o Bahia acabou derrotado apenas uma vez. Baixe o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo, já que ele é bem levinho. E além disso, você vai ter a antena esportiva na palma da sua mão. Aplicativo da antena que está bombando na Play Store e na Apple Store. Jogo 8, Atlético e Chapecoense. Neste domingo, 8 da noite, na Arena da Baixada, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O Furacão é o segundo colocado com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. O Atlético, que no final de semana bateu o Atlético Goianiense por 1-0, jogando em casa, e nesta quinta-feira visita o Bahia, lá em Salvador. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Como mandante em 2021, 13 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já a Chapecoense é a 17ª colocada com 16 pontos. 5 jogos, 3 empates, 2 derrotas e 20% de aproveitamento. A Chape que ainda não venceu nesta Série A. Na rodada do final de semana, empatou com o Atlético Mineiro fora de casa em 1-1. E nesta quinta-feira faz o jogo pela rodada 6 contra o Internacional na Arena Condá. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Jair Ventura conseguiu 3 empates e 2 derrotas. A Chape vem de 3 empates consecutivos. Como visitante em 2021, foram 13 jogos com 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 55% de chances de vitória para o Atlético, contra 38% de chances de empate e 7% de chances de vitória para a Chapecoense. Muito bem, as dicas para este jogo 8 são as seguintes. Antes de enfrentar o Bahia nesta quinta-feira, o Atlético defende uma invencibilidade de 11 partidas. E o Furacão não perde em casa há 6 jogos. Por outro lado, a Chapecoense está invicta contra o Atlético há 3 partidas.
E a Chape passa por um jejum de 5 jogos sem vitória como visitante. Jogo 9, Vasco da Gama e Brusque. Neste domingo, às 9 da noite, em São Januário, pela rodada 7 do Brasileirão Série B, jogo que você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva. Por isso, baixe o nosso aplicativo e se inscreva no nosso YouTube para você ficar por dentro. Muito bem, o Vasco da Gama é o 10º colocado com 7 pontos ganhos, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 46% de aproveitamento. O Cruz Maltino vem de vitória sobre o CRB por 3-0, isso no final de semana, porque nesta quinta-feira faz o jogo do meio de semana, da rodada de meio de semana contra o Cruzeiro, jogo que você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva, em parceria com a Rádio SCA, do meu amigo Antônio Elvésio e também do Henrique César. Um grande abraço para eles que estarão nesta transmissão. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante em 2021, o time do técnico Marcelo Cabo conseguiu 11 em 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Brusque é o 4º colocado com 10 pontos ganhos, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 66% de aproveitamento. O time catarinense que vem da Série C do Campeonato Brasileiro. O Brusque que na rodada deste meio de semana empatou com o Sampaio Corrêa em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o time do interior catarinense conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Brusque não vence há 2 partidas, aliás. Como visitante em 2021, o Brusque em 11 jogos conquistou 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Vasco da Gama, contra 33% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Brusque. Realmente, as porcentagens mostrando aí que Vasco e Brusque promete ser um dos jogos mais difíceis da programação do concurso deste final de semana da Loteca, concurso 943. Se liga nas dicas. Nos últimos 6 jogos como mandante por todas as competições, o Vasco da Gama venceu 2 vezes. Nos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições, o Brusque acabou derrotado 1 vez. Será o primeiro duelo entre Vasco da Gama e Brusque na história. Dá uma moral para a Rádio Antena Esportiva, deixe o seu like no nosso YouTube. Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações de vídeos novos no seu dispositivo, para você ficar ligado na Antena Esportiva. Jogo 10, CSA e Cruzeiro. Domingo, 8h30 da noite, no estádio Rei Pelé, pela rodada 7 do Brasileirão Série B. O CSA é o 14º com 5 pontos ganhos, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. O CSA teve a partida contra o Botafogo neste meio de semana adiada, porque o Estádio Olímpico Newton Santos, a casa do Botafogo, está sendo utilizada para a Copa América. Nos últimos 5 jogos, o time alagoano conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2021, foram 15 jogos com 7 vitórias e 8 empates. Notem que o CSA ainda não perdeu em casa nesta temporada. Já o Cruzeiro é o 17º colocado com 4 pontos ganhos. 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas e 26% de aproveitamento. A Raposa foi derrotada pelo Operário Ferroviário fora de casa por 2-1 no final de semana. E neste meio de semana, mais precisamente nesta quinta-feira, recebe o Vasco da Gama no Mineirão. Repito, jogo que você vai acompanhar na Antena Esportiva, em parceria com a Rádio SCA de Minas Gerais. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como visitante em 2021, foram 13 jogos com 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas.
De acordo com as porcentagens, 60% de chances de vitória para o CSA, 26% de chances de empate e 14% de chances de vitória para o Cruzeiro. Vamos às dicas. Nas últimas 10 partidas, o CSA venceu apenas 2 vezes. O time alagoano venceu metade das últimas 6 partidas como mandante. Já o Cruzeiro, nos últimos 10 jogos como visitante, foi derrotado 6 vezes. E nos últimos 6 jogos fora de casa, o Cruzeiro foi derrotado 5 vezes. Jogo 11, Santos e Atlético Mineiro. Neste domingo, 8h30 da noite na Vila Belmiro, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O Peixe é o 10º colocado com 7 pontos ganhos, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 46% de aproveitamento. O Santos do técnico Fernando Diniz vem de vitória. Bateu o São Paulo por 2-0 no final de semana e neste meio de semana visita o Grêmio lá em Porto Alegre pela rodada 6. Nos últimos 5 jogos, o Santos conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2021, em 15 jogos, foram 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro é o 6º colocado com 10 pontos. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 66% de aproveitamento. O Galo, que no final de semana empatou com a Chapecoense em 1-1, jogando em casa, e nesta quinta-feira faz o jogo pela rodada 6 contra o Ceará na Arena Castelão. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Cuca conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Como visitante em 2021, em 14 jogos, foram 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 55% de chances de vitória para o Santos, 11% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Atlético Mineiro. Eis as dicas. Antes de enfrentar o Grêmio nos últimos 6 jogos, por todas as competições, o Santos foi derrotado apenas 1 vez. O Santos está invicto como mandante há 7 partidas. Já o Atlético Mineiro, antes de enfrentar o Ceará, nesta quinta-feira passa por uma invencibilidade de 6 jogos. E nos últimos 5 duelos entre Santos e Atlético Mineiro, em São Paulo, o Atlético Mineiro venceu 1 vez e o Santos 4. Lembrando que você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado, às 2h da tarde. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, a aposta mínima nas casas online, ou seja, site e aplicativo das Loterias Caixa, custa R$30. Isso porque você precisa utilizar cartão de crédito. Se você quiser saber os preços de outras combinações de aposta, é só você consultar pelo site loterias.caixa.gov.br ou no mural da casa lotérica mais próxima de você. Jogo 12. Ceará e São Paulo. Domingo, 8h30 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O Vozão é o 12º colocado com 5 pontos ganhos, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. O Ceará, que empatou com o Internacional em 1-1 no final de semana e recebe o Atlético Mineiro nesta quinta-feira na Arena Castelão. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Guto Ferreira conseguiu 2 empates e 3 derrotas. Como mandante em 2021, em 18 jogos foram 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Por outro lado, o São Paulo é o 18º colocado com 3 pontos ganhos. 6 jogos, 3 empates, 3 derrotas e 17% de aproveitamento. O tricolor paulista ainda não venceu nesta Série A. O São Paulo, que empatou com o Cuiabá neste meio de semana em 2-2 no Morumbi, e nos últimos 5 jogos conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O São Paulo vem de uma falta de vitórias que já dura 4 partidas. Como visitante em 2021,
foram 14 jogos com 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para o Ceará, 27% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o São Paulo. Nos últimos 3 jogos entre as equipes com o mando do Ceará, foram 3 empates. O Ceará passa por um jejum de vitórias que já dura 6 partidas. Já o São Paulo está invicto contra o Ceará há 7 partidas. E o tricolor paulista não vence como visitante por todas as competições há 9 jogos. Jogo 13. América Mineiro e Internacional. Neste domingo, 8h30 da noite, na Arena Independência, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O Coelho é o 19º colocado com apenas 1 ponto, 5 jogos, 1 empate, 4 derrotas e apenas 6% de aproveitamento. O América Mineiro, que no final de semana foi derrotado pelo Palmeiras por 2-1, e nesta quinta-feira recebe o Juventude na Arena Independência. Nos últimos 5 jogos, o América conquistou apenas 2 pontos em 15 disputados, ou seja, 2 empates e 3 derrotas. Como mandante em 2021, em 12 jogos foram 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Internacional é o 13º com 5 pontos ganhos, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. O Colorado empatou em casa com o Ceará em 1-1 no final de semana e visita a Chapecoense nesta quinta-feira lá na Arena Condá. Nos últimos 5 jogos, o Colorado Gaúcho conquistou apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como visitante em 2021, em 13 jogos, o Internacional conseguiu 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de vitória para o América Mineiro, 33% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Internacional. O América Mineiro venceu apenas uma vez nos últimos 5 jogos mais recentes como mandante. Antes de enfrentar o Juventude, o América Mineiro convive com um jejum de vitórias que já dura 9 partidas. Nos últimos 5 duelos contra o América Mineiro em BH, ou seja, em Belo Horizonte, o Internacional venceu apenas uma vez. E o Inter sofreu apenas uma derrota nos 5 jogos mais recentes como visitante. Para encerrar, vamos para o jogo 14. Sport Recife e Cuiabá. Neste domingo, 8h30 da noite, na Ilha do Retiro, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O rubro-negro pernambucano é o 15º com 4 pontos ganhos, 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas e 26% de aproveitamento. O Sport Recife perdeu para o Juventude por 1-0 em Caxias do Sul no último final de semana. E nesta quinta-feira visita o Corinthians na Neoquímica Arena. Nos últimos 5 jogos, a equipe pernambucana conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante em 2021, foram 12 jogos com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Cuiabá é o 16º com 3 pontos ganhos, 4 jogos, 3 empates, 1 derrota e 25% de aproveitamento. O Cuiabá que ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste meio de semana, foi até o Morumbi e arrancou o empate em 2-2 com o São Paulo. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá conseguiu 4 empates e 1 derrota. O Cuiabá que nos últimos jogos não tem sido o Cuiabá. Como visitante em 2021, 13 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 46% de chances de vitória para o Sport Recife, 23% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Cuiabá. Nos últimos 6 jogos como visitante, o Sport Recife perdeu apenas uma vez. Antes de enfrentar o Corinthians nesta quinta-feira, o Sport Recife venceu apenas um dos últimos 6 jogos por todas as competições.
Já o Cuiabá não vence como visitante há 3 partidas. E nos 2 duelos que fez contra o Sport Recife na história, o Cuiabá não saiu vencedor. Um empate e uma derrota. Só corrigindo a primeira dica deste jogo, nos últimos 6 jogos como mandante, o Sport Recife perdeu apenas uma vez. Tá feita a correção, então vamos repassar para você a programação do concurso 943 da Loteca, o concurso com prêmio recorde de 6 milhões de reais para quem gabaritar o concurso, para quem gabaritar a programação de jogos. Jogo 1, Sampaio Corrêa e Botafogo. Jogo 2, Manaus e Tombense. Jogo 3, Juventude e Flamengo. Jogo 4, Fluminense e Corinthians. Jogo 5, Criciúma e Novo Horizontino. Jogo 6, Grêmio e Fortaleza. Jogo 7, Palmeiras e Bahia. Jogo 8, Atlético e Chapecoense. Jogo 9, Vasco da Gama e Brusque. Jogo 10, CSA e Cruzeiro. Jogo 11, Santos e Atlético Mineiro. Jogo 12, Ceará e São Paulo. Jogo 13, América Mineiro e Internacional. E jogo 14, Sport Recife e Cuiabá. Lembrando que você pode fazer a sua aposta até este sábado, às 2 horas da tarde, em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. Desejando a você, lotequeiro, boa sorte e, quem sabe, com a nossa ajuda, você fatura esse prêmio aí milionário de 6 milhões de reais. Se não for sozinho, que seja dividido, mas é uma bolada que realmente está em jogo neste concurso 943 no final de semana. Muito bem, galera, estamos encerrando mais um Lotecando aqui no Som da Antena Esportiva, agradecendo o carinho da sua audiência, convidando você a acompanhar amanhã, sexta-feira, a partir das 7 da noite, o Bola Carioca, programa sobre o futebol do Rio de Janeiro, com as notícias dos times grandes e de menor investimento, com o Rodrigo Goniades. E no final de semana, muito futebol para você. Tem a decisão da Taça Santos Dumont, que chega na última rodada da primeira fase. A Taça Santos Dumont da segunda divisão do Campeonato Carioca. Tem Série B, tem Série A, tem Série C, tem Série D do Campeonato Brasileiro. As 4 divisões do futebol brasileiro você acompanha aqui no Som da Antena Esportiva, com a participação dos times do Rio de Janeiro. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Ao sair de casa, use máscara, leve seu álcool em gel, higienize suas mãos e mantenha o distanciamento. Vamos vencer juntos a pandemia, isso só depende de você. E o uso de máscara é sinal de respeito às outras pessoas. Até a próxima, galera! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.